o Senhor colocou no coração do Mateus e no meu coração de falarmos sobre uma coisa que eu acho muito importante, sobre inconstância. Quem já pensou sobre isso? Eu não consigo fazer isso ou aquilo, eu sou uma pessoa inconstante. Quem já pensou isso? Né? Você já acordou alguma vez sem vontade de fazer nada? Quem já acordou? Levanta a mão. Nossa, tem pouca gente. Eu acordei já, vou levantar minhas duas aqui. E eu preciso falar uma coisa muito séria para você. Se você já acordou sem vontade de fazer nada, isso significa que você é normal. É normal acordar sem ter vontade de fazer nada. É normal também acordar dias que você acorda super animado, que você quer fazer tudo, quer tipo pular corda, chupando manga, sei lá, quer fazer tudo, assistindo Netflix, você pode fazer tudo. E tem dias que você acorda e fala, nossa, não quero fazer nada, eu quero deitar, quero dormir, quero só assistir série, que alguém traga comida para mim, se puder trazer o banheiro também, que eu não quero nem levantar para ir no banheiro. E é normal isso. É parte da vida. Nós temos momentos de inconstância e de constância. Constância significa, de acordo com o dicionário, qualidade daquele que não falta uma tarefa, dever ou tratamento ou uma aula. É frequência, persistência, insistência, obstinação. Então a gente percebe que constância é aquela pessoa, uma pessoa constante, é aquela pessoa que continua, que vai sem pensar. E a grande questão é que a gente tem altos e baixos na nossa vida, mas a gente não pode deixar que os baixos tomem conta da nossa vida inteira. E por isso que nós vamos falar sobre inconstância. E todos nós passamos por isso. Quem já não foi para a academia, fez a matrícula, e se foi uma semana, foi muito e largou. E pagou um ano ainda para variar, né? Ó, que eu sou a mestre de fazer isso. Quem nunca entrou no cursinho de inglês e falou assim, não, agora eu vou falar inglês, eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pagou, comprou material que é aquela facada no coração e não terminou. Né? Ó, já tem as pessoas assim fazendo isso. Quem que não comeu pra caramba no domingo, naquele churrascão, e falou, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu começo uma vida saudável, e chegou segunda e não fez mais nada. Quem que nunca prometeu que ia ler a Bíblia, e falou, esse ano eu começo a ler a Bíblia inteira. Aí começou, dia 1º de janeiro, Gênesis. Aí conseguiu ir por Gênesis, chegou lá em Êxodo, foi ainda mais um pouco. Chegou em Levíticos, já desistiu e já guardou a Bíblia. Então, nós temos atitudes nas nossas vidas que são de inconstância. Mas, não só na área espiritual, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter constância para conseguir chegar no nosso objetivo. Você só vai ser fitness se você for para a academia. Você só vai emagrecer se você fizer dieta. Você só vai aprender inglês se você estudar. Seria muito bom se tivesse uma pílula que você tomasse e aprendesse inglês, ia ser ótimo, mas não. E nós precisamos de constância em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente na área espiritual. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque eu creio muito que Deus chama cada um de nós, Deus está chamando uma geração de jovens para a constância espiritual, para ter uma vida com Ele, uma vida de continuidade com Ele. E por isso eu quero ler com vocês Salmo 1, que é bem conhecido até. Quem vem na EBD sabe até de cor o primeiro versículo, que diz assim, acompanhem comigo ali, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aí você vai perguntar para a pessoa que está do seu lado, o que isso tem a ver com constância? Você perguntou nisso, não tem a palavra constância escrita. Mas, aqui, o salmista, ele diz sobre duas características de pessoas, dois tipos de pessoas. As pessoas que são como árvore e que são como palha. As pessoas que são como árvore são os justos. As pessoas como palha são os ímpios, que ele colocou aqui, né? E a gente pode trazer para como os constantes, que são as pessoas como árvore, e os inconstantes, que são as pessoas como palha. E eu achei bem interessante, porque o Salmo 1 é bem conhecido, mas eu fui estudar por que esse salmo estava ali, e ele é o primeiro salmo do Salmório, eu não sei como fala, de todos os salmos. Saltério, isso, obrigada, Guelph. Ele é o primeiro salmo do Saltério, por quê? Porque ele está falando como a diferença que é ser justo diante de Deus e a diferença que é ser ímpio diante de Deus. E isso abre para todos os outros salmos, o que nós precisamos fazer, salmos de adoração e louvor. E aí, isso que eu queria falar com vocês hoje sobre a constância de ser como árvore ou a inconstância de ser como palha. A árvore, todo mundo conhece árvore, né? Acho que ninguém nunca viu uma árvore. A árvore, por que o salmista colocou ela como constante? Você já viu uma árvore cair? Já. Mas precisa de muita coisa para ela cair. Precisa ventar muito, precisa chover muito, precisa ou ter algum problema na raiz dela, alguma coisa para ela cair. Por quê? Porque ela está enraizada ali. Ela está presa ali. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, um dos primeiros projetos que eu tive foi sobre cuidar do manejo arbóreo da cidade de São Paulo. Eu quase saí abraçando árvore por aí. Quem estava comigo conhecia. Mas o que foi? O que a gente fazia, né? A gente queria melhorar as árvores da cidade, como que estava o atendimento ao cidadão que pedia para podar aquela árvore. E aí eu fiquei com um monte de amigo agrônomo. E aí eles começavam a explicar um pouco de árvore, né? Aí vocês já viram na praia que tem as palmeiras? Você já viu palmeira cair? Ela não cai, ela enverga. Todo o vento que ela vai, ela enverga, ela enverga, ela enverga. Por quê? Porque ela tem uma raiz muito profunda, é resistente. Então, o salmista colocou isso porque foi muito direcionado pelo Espírito Santo. Porque para que nós sejamos constantes, nós temos que ter raízes profundas, raízes arraigadas em Deus. Outra coisa, a árvore cresce. Você já viu uma árvore que não parou de crescer? Ela pode estar queimada. No sertão, você às vezes queima as árvores, ela volta a florescer. Se você põe fogo num terreno baldio, daqui a pouco você vai lá, tem um matinho saindo. Por quê? Porque ela continua, ela permanece mesmo diante de situações adversas. Então, por isso que os constantes são como árvores, porque eles permanecem diante das situações adversas. E aí, o outro tipo de pessoa que o salmista diz são os ímpios, os inconstantes, que são como palha. A palha é levada pelo vento. Se você coloca uma palha aqui, o vento do ar-condicionado vai jogar ela para lá. E por que isso pode ser considerado como uma pessoa inconstante? Você já viu aquele termo, Maria vai com as outras? Né? Quando a pessoa, alguém falou, é legal ser skatista. Ela fala, então eu vou ser skatista. Não, agora é legal ser roqueiro. Então eu vou ser roqueiro. Não, agora é legal você ser astronauta. Então estou indo ser astronauta. Não importa, ela está seguindo a cabeça dos outros. A minha mãe, ela sempre falava para a gente, né, quando a gente falava assim, mãe, minha amiga me chamou para ir em tal lugar. Ela falava assim, você não é piolho para ir na cabeça dos outros. Então, que é isso? Para a gente não ir com a cabeça dos outros. E o inconstante vai na cabeça dos outros. Uma outra característica da palha é que ela pega fogo muito rápido. O Matheus gosta muito de assistir programa de sobrevivência, né? E aí sempre o povo está lá precisando fazer fogo.
E aí é um desespero, porque não tem o quê, choveu, a lenha está molhada e não sei o quê. O que eles fazem? Saem correndo atrás de uma palha seca para fazer aquela faísca na pederneira e pegar fogo. E assim são as pessoas inconstantes. Às vezes, quando dá aquela faísca do Espírito Santo, ela já sai falando, eu vou começar a orar 2 horas por dia. Nunca jejuou na vida, fala, eu vou fazer um jejum de 24 horas amanhã, e depois vou começar 21 dias do jejum de Daniel, e já começa a fazer vários planos. Aí ela fala, não, eu nunca li a Bíblia, não li nenhum versículo, mas amanhã eu vou começar a ler 30 capítulos por dia, e ela vai numa intensidade, como essa faísca. Mas da mesma maneira que a faísca vem, ela consome rápido. E aí no outro dia ela fala, não consigo jejuar, já estou morrendo de fome, vou comer. Não consigo ler 30 capítulos por dia, então vou parar de ler a Bíblia. E aí a queda é maior ainda. Então, quando o salmista diz pessoas como árvores constantes, enraizadas, e pessoas como palha, inconstantes, que são levadas pelo vento, ele está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a ser como árvores. Eu creio muito que Deus está chamando uma geração para que nós venhamos a nos posicionar diante de Deus, nos posicionarmos no que Ele tem para nós. Ele quer que nós sejamos constantes. A nossa vida é muito fluida, né? Principalmente dos mais jovens. É redes sociais, é isso, é muita informação, é uma série de coisas. E tudo isso às vezes nos leva para tirar a nossa atenção do que Deus tem para nós. E hoje eu tenho certeza que Deus escolheu cada um de vocês que está aqui para que seja como árvores nele, para que sejam constantes nele. E a constância, ela é uma questão de posicionamento. Eu estava vendo um vídeo de um psicólogo para entender um pouquinho mais sobre constância e inconstância. E ele falou que a única diferença do constante e do inconstante é que no dia que o constante acorda sem querer fazer nada, ele esquece isso e faz mesmo assim. Então, essa é uma lição para nós. No dia que a gente está cansado, acordou sem fazer nada, não quer orar, não quer ler a Bíblia, a gente tem que fazer mesmo assim, porque nós somos constantes nele. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo para nos animar, para nos encorajar. E aí você pode estar pensando, tá bom, Bubu, legal, você falou de árvore, de palha, de ser constante, inconstante, eu entendo, legal, bacana, mas no meu dia a dia não é assim. Eu não consigo acordar, eu ponho meu celular para despertar, para orar, eu não consigo acordar. Eu pego minha Bíblia para orar, para ler, quando eu começo a ler, eu durmo. Eu vou orar à noite, eu falei, vou orar à noite que é melhor, eu deito na cama e falo, Senhor, meu Deus, e começo a roncar. Eu sei, é difícil. A constância é uma coisa que exige de nós, ela exige de posicionamento. Mas mais do que nosso posicionamento, ela exige que nós tenhamos 3 passos para ser constante. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque a gente querer é o primeiro passo. Mas a gente tem que olhar o que está na nossa volta, como está a nossa vida, para que nós venhamos a ter posicionamentos de uma pessoa constante. O primeiro passo é com quem você está andando. Eu queria que, Tati, você coloca para mim o verso 1 do Salmos 1. O salmista ele começa já falando, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui ele já está falando, com quem que essa pessoa está andando? Quem que é feliz? Quem que é o justo? Ele não está imitando a conduta de pessoas que são ímpias. Ele não está sentando em rodas que estão falando mal de alguém, que estão falando promiscuidade, que estão fazendo brincadeiras de mau gosto. Não, ele está de olho com quem ele está andando. Jesus ele diz em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir a ele ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que andar nele. Nós temos que andar nele, seguindo ele. Mas mais do que isso, aí você pode falar, eu ando com Jesus, eu sigo a Jesus. Mas mais do que isso, você tem que olhar para quem está ao seu redor. Quem está te influenciando, quem que está te levando para
para qual o caminho que ele está te levando. As influências, má influências levam para longe de Deus. É impressionante, quando a gente tem más influências, você acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ter umas amigas que falavam muito no telefone. Muito. E telefone não era barato na minha época, gente. Não, desculpem, mas não era barato. Era muito caro. E aí um dia eu fiquei no celular com uma amiga minha 1 hora, ligando da minha casa para o celular dela. Veio R$100 da conta. Tipo, minha mãe quase me trucidou, quase me espancou mesmo, de verdade. Ela me pegou e me levou para a igreja, porque ela falou, não sei o que fazer, vou te levar para a igreja, porque é a melhor coisa que eu tenho para fazer. E R$100 na época era muito dinheiro. E a Bianca lembra disso, está dando risada. Porque eu estava indo pela cabeça dos outros, eu estava andando com más influências. E às vezes a gente até gosta da pessoa, a gente gosta na verdade, né? A pessoa é meu parça, é meu amigo, é a pessoa que anda comigo, que conhece todos os meus gostos, que conhece as roupas que eu tenho, que me empresta roupa. Mas se essa pessoa está te levando para longe de Deus, você não deve andar com ela, porque ela vai te levar a uma vida inconstante. Ela não vai te levar à constância em Deus. Mas boas influências te fazem para ir para perto de Deus. E vocês têm, olha para o lado direito, para o lado esquerdo. Vocês têm boas influências aqui para te levar para perto de Deus. E agora eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e fala assim: me ajude a andar para mais perto de Deus. Agora você responde que eu vou te ajudar também. Então, nós aqui podemos andar juntos na presença de Deus. Andar juntos para estarmos no lugar que Deus tem para nós. Tem um livro que eu não li, mas que eu quero comprar ele, e eu já escutei um podcast sobre ele, que é O Lugar Mais Seguro da Terra. E nesse livro, o lugar mais seguro na Terra é na comunhão entre os irmãos. Por quê? Por que você está seguro na comunhão dos irmãos? Porque quando você está com os irmãos, quando você está inconstante, quando você está fraco, o outro vai lá e puxa a sua mão. Quando você não consegue orar, você fala: meu irmão, me ajuda aqui a orar. Quando você está mal, você fala: não, vamos aqui, eu preciso da sua ajuda em oração. E quando você também está meio soberbo, o outro vai chegar e falar: ó, baixa a bola aí. Não é assim. Ou quando você começou a desviar um pouquinho, tem umas heresias, né? Começa a criar heresia, capítulo 1, 2, 3 e 4. Você fala assim: não, volta aqui, volta para a palavra de Deus. Então, quando nós estamos em comunhão, nós vamos andar mais perto de Deus. E por isso que, para nós sermos constantes, nós precisamos analisar com quem nós estamos andando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quem você está escutando. Hoje, você pode escutar o que você quiser, como você quiser, na hora que você quiser. Tem tanta rede social, tem tanta gente falando como dono da verdade, você consegue chancelar a sua opinião com qualquer pessoa. Por quê? Hoje permite. Hoje tudo é relativo. Quem já escutou essa frase? Tudo é relativo. Até o Hernandes Dias Lopes colocou uma frase: a ditadura do relativismo. Por quê? Se tudo é relativo, nada é verdade, tudo é ponto de vista. Mas o nosso ponto de vista e a nossa verdade é a palavra de Deus. E quando nós estamos firmados na palavra de Deus, não existe relativismo. Existe a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos ficar de olho, por quê? Porque às vezes a gente está escutando coisas só para inflar o nosso ego, a nossa vontade, e nos tirar da vontade de Deus. Nos tirar do que Ele tem para nós e nos deixar inconstantes. Quando a gente pega aqui, Jesus ele diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim, e eu os conheço. Quando ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, é que a gente reconhece a voz. Então, se você reconhece a voz de Jesus, se você reconhece que Jesus está falando contigo, você é a ovelha do Senhor.
Mas você só vai reconhecer a voz de Jesus se você está lendo a Bíblia, se você está na comunhão dos irmãos, se você está vindo na igreja. Por quê? São muitas informações que podem vir, são muitas ideias novas, um monte de coisa. E como saber o que é certo e errado? Na palavra de Deus. Eu lembro que na minha época de adolescente, eu sempre fui muito questionadora. Coitada do pastor Valmir quando eu cheguei aqui, né? Eu mandava mensagem para ele, adoidada, querendo saber de todas as coisas. E eu perguntava, o que é certo e errado para os meus outros líderes? E hoje eu sei o que é certo e errado, de acordo com a palavra de Deus. Se você tem dúvida do que é certo e do que é errado, vai ler os evangelhos. Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João, que eles vão te dar essa orientação. E nós temos o Espírito Santo para nos conduzir nas caminhadas diárias, no nosso dia a dia. Nós precisamos usar isso para abrir os nossos ouvidos espirituais. No aniversário da nossa igreja, a gente teve um workshop muito legal aqui, foi sobre ouvindo a Deus. E o pastor que estava dando o workshop, ele falou sobre nós afinarmos, né, sintonizarmos os nossos ouvidos com a frequência do que Deus está falando. Às vezes a gente está com tanta sintonia, sabe? Acho que eles não vão saber, mas rádio pirata, acho que não vão saber, mas os mais velhos sabe rádio pirata? Que quando você ia lá, ficava mudando a rádio, e aí caía numa pirata e vinha uma frequência nada a ver, uma coisa assim, assim, assado. Às vezes a gente está escutando tantas coisas ao nosso redor, que a nossa sintonia não pega mais o que Deus está falando. E isso acontece cada vez mais, porque você vai lá na rede social, você escuta ciclano, fulano falando de A, B, C, D, E, e você já não sabe o que é certo, o que é verdade, se você não estiver firmado na palavra de Deus. Nós precisamos ser como os bereanos foram. Quando o apóstolo Paulo chegou, ele pregar, apóstolo Paulo, na cidade de chegou lá na sinagoga e começou a pregar. Eles pegaram e falaram, espera um minutinho, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Nós precisamos ser assim, porque senão nós vamos escutar tudo ao nosso redor e não vamos escutar o que Deus tem para nós. Então, o primeiro ponto, para nós sermos constantes, é com quem você está andando. Guelph, me ajuda aí. Primeiro ponto, com quem estamos andando. E o segundo ponto, quem estamos escutando. E aí a gente já vai para o terceiro ponto, que é do que estamos se alimentando. Aí você fala, não, eu comi bem. Quem está com fome aí? Daqui a pouco a pizza está chegando aí, eu acho, né? Nossa, ninguém está com fome. Uhul, uhul. Mas eu não estou falando de comida. Eu estou falando do que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Em João 6, Jesus diz que Ele é o pão da vida. E quem vier a Ele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Nós seremos satisfeitos. Como a música que o Ministério de Louvor, o John e a Pamela estavam cantando. Sermos satisfeitos nele. Quando nós vamos até Jesus, nós não precisamos de outro alimento. Nós somos totalmente completos nele. E se você não foi até Jesus, Ele está aqui hoje e está te chamando para ir até Ele. Porque Ele vai te satisfazer. Ele vai preencher todas as lacunas da sua vida. Quando você tem Jesus, você é tão preenchido de tudo que você é feliz. Você é feliz andando de ônibus, você é feliz numa Mercedes-Benz, você é feliz numa Ferrari. Não importa onde você está, você é feliz em Jesus. E Ele está nos chamando para ser constantes em tal ponto que nós sejamos felizes em Jesus. No versos 2, Tati, abre para mim o versos 2 aí. O salmista diz, né? Ele começa, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não senta na roda dos escarnecedores. E aí ele fala, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Aqui está o segredo para a nossa constância. Nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Aí você vai falar, eu vou ter que sair comendo a Bíblia? Não literalmente,
Mas nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos escutar mais o que Deus quer através da palavra dele. E ser como o salmista que diz que o justo, a satisfação dele, a felicidade dele é ler a Bíblia e ficar meditando nela de dia e de noite. Pegar a Bíblia e internalizar no coração dela. Quando você tem esse entendimento do que você precisa se alimentar de Jesus, você vai ser constante nele. Porque não vai importar se você está com muito sono ou se você está muito triste. Você vai querer passar momentos na presença dele. Você vai querer ter vida devocional. Nosso acampamento, qual foi o tema? Somos todos sacerdotes. O que significa ser sacerdote? Deus não chamou o pastor Mateus, o pastor Josias, o pastor Valmir, os presbíteros apenas para falarem com ele. Ele chamou a mim, chamou a vocês, cada um de vocês, para falar com ele. Isso significa ser sacerdócio. Jesus quer se revelar a cada um individualmente. Ele não quer que eu pegue, estude a palavra, passe para você e você fique com isso só. Não, ele quer que você se aprofunde nele. Ele quer que você tenha vida devocional. Quanto tempo nós estamos gastando orando e lendo a Bíblia? Às vezes a gente está anos na igreja e não passa 5 minutos orando e lendo a Bíblia. No nosso dia, a gente pode pegar seu celular e ir lá no negocinho de medir. Tenho certeza que você fica mais de 4, 5 horas no seu celular todos os dias. Mas você não fica 5 minutos orando. Você não fica 10 minutos lendo a Bíblia. E você quer ser constante. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer fluir nos dons espirituais. Você quer ser pleno em Jesus. Você quer ter felicidade. Como se você não está cheio de Deus, cheio da palavra dele, e está se alimentando e escutando tudo ao seu redor? Não tem como. Por isso que o segredo da constância, além de nós tomarmos uma decisão, nós andarmos com Jesus, andarmos com quem nos leva mais perto de Deus, nós precisamos ter o nosso ouvido afiado ao que Ele tem para nós e nos alimentarmos da palavra dEle. No nosso momento devocional, a gente pode ser nós mesmos. A gente não precisa fingir que é quem a gente é no nosso devocional. E acho que às vezes falta até isso para nós. Nos colocarmos diante de Deus. Às vezes a gente fala, Pai de amor e de glória, exaltado, glorificado, e começa a falar todos os advérbios e adjetivos que você conhece mais difícil. Mas não consegue chegar e falar, papai, eu estou aqui porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou nada e eu preciso de ti. Eu preciso ser cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo. Eu preciso ser transformado nisso, transformado naquilo. Esse meu pecado eu não consigo largar. Eu não consigo abrir mão disso. Quantas vezes você entra na presença dele desse jeito? Jesus te conhece. Ele já sabe todos os seus pecados. Ele já sabe tudo o que você fez na sua vida. Mesmo que você fale, não, ninguém sabe disso. Mas ele sabe. Mas ele quer que você se derrame diante dele para que ele venha transformar a sua vida. O João até disse, né, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E eu gosto muito desse milagre porque foi o que Jesus fez na minha vida. Ele me transformou da água para o vinho. E eu sei que Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho, mas você precisa deixar. Você precisa querer. Você precisa se derramar diante dEle. E quando você se derramar diante dEle, Ele vai se revelar a você. E você vai ter prazer na presença dEle. Amém? E era isso que eu quero falar com vocês, porque é muito importante a gente ter posicionamento diante de Deus. Não importa se você aceitou a Jesus há 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, meses, dias, ou se você ainda não aceitou Jesus. Se Jesus te trouxe aqui, é porque Ele está te chamando para ter um relacionamento com Ele, para ter constância nele, para que você seja cheio dEle. E Ele quer dar uma experiência nova contigo, para você hoje.
Porque Ele quer te chamar para constância. Mesmo que você ache que é impossível, quando você se posicionar diante de Deus, Ele vai fazer algo novo na sua vida. E Ele está te chamando para você abandonar, às vezes, muitos sentimentos que eu não consigo, eu já tentei 1000 vezes, eu já fui em 1000 igrejas, eu já li a Bíblia, eu já tentei 20 versões da Bíblia diferentes, eu não consigo. Hoje Ele está te dando o Espírito Santo para conseguir e para que você seja constante nele. E para quando você não conseguir mesmo, você ter a pessoa do seu lado para, te puxar, eu estou aqui, vamos junto, vamos junto, vamos junto, porque sozinho eu não consigo. E por isso que cada um de nós estamos aqui, porque sozinho nós não conseguimos. Quando um está fraco, o outro está forte. Quando o outro que estava forte está fraco, o outro está ali para puxar. E juntos nós vamos prosseguindo na constância em Deus. Amém? Eu queria já que vocês colocassem de pé.